Perguntar para o senhor assim, o que tem de fato neste texto? Está pronto o texto da anistia? Não, estão discutindo ainda. Nunca pensei que nós fôssemos chegar no ponto que nós chegamos. Que o cidadão não tem direito a uma defesa. É julgado sem direito à defesa. Isso não existe no planeta. E essa é a nossa preocupação. Mas a sua pergunta sobre a anistia, eles estão trabalhando por isso, porque justamente por o cidadão que está sendo processado, ele não está tendo direito à defesa. Mas então a anistia que está sendo discutida no Congresso hoje é para Bolsonaro? E vamos tentar isso depois. Eu espero que sim. Entendi. Então, o que nós esperamos? Que tenha um entendimento para que esse pessoal que não teve direito à defesa possam ser anistiados. Todos foram presos no 8 de janeiro sem se defender. O senhor acompanha, o senhor assiste a Globo News, a gente está transmitindo, né? Os peixes pequenos, vamos colocar assim, por exemplo, Débora do Batum. Sim. E depois, um segundo momento, pós o julgamento no Supremo que estamos acompanhando agora, é para pegar Bolsonaro, Braga Neto e essa turma? Isso é o entendimento que nós temos. A anistia é para isso. Eu vou comparar dois ex-presidentes. O ex-presidente Lula teve direito a recorrer. Primeira instância, segunda instância, STF. Mesmo assim, foi preso. Mas teve uma postura diante do juiz que foi o seguinte, ele sentou na frente do Moro e antes de começar o interrogatório, ele falou, esse julgamento é injusto e ilegítimo. O Bolsonaro, quando foi, fez piadinha com o Alexandre de Moraes. Você quer ser meu vice? Os advogados de todos os réus, nenhum deles repetiu que seus clientes tiveram a defesa prejudicada ou não tiveram direito à defesa. Por que o senhor tem esse discurso e o Bolsonaro, quando ficou na frente do juiz, não teve coragem de dizer isso? Não é questão de coragem. Bolsonaro estava à vontade e sabia que ali ele já estava condenado. E não é mais um motivo para ele fazer igual Lula? Dizer na cara do juiz que é ilegítimo, que é injusto e que seria o ele caso. Está condenado? Se ele tivesse chance para isso, ele sabia que não ia ter chance com o ministro Alexandre. O senhor concorda com a tarifa de 50% e com as ameaças que estão sendo feitas contra autoridades brasileiras, já foi feito contra o Hugo Mota, a aplicação, o senhor concorda com a aplicação da lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes e outros ministros? Veja bem, o Trump, como gosta do Bolsonaro, por causa do carisma que o Bolsonaro tem, ele conquistou o Trump também. Ele chega lá, ele pergunta, chama o pessoal da embaixada, chama o ministro de Estado, Bolsonaro, meu amigo lá no Brasil, é honesto? É honesto. O julgamento dele é legal? Não, é ilegal. Por isso que o Trump está tomando essas providências, que são providências que ele não está interferindo no Brasil. Mas ele está usando a força que ele tem nos Estados Unidos, sem interferir no Brasil. O senhor é um político pragmático, o senhor sabe exatamente como é que é o strike que essas tarifas elas fazem no campo da direita. O senhor tem pesquisa, o senhor acompanha, o senhor, enfim, homem da política. Quando aconteceu a sanção, o senhor olhou e pensou o quê? Ele fez isso em vários países, não foi só no Brasil. Não, estou falando politicamente. Você pensou o quê? Politicamente. Como estratégia política pensando na questão eleitoral. Para o Brasil negociar, como ele pôs essa tarifa de 50% em vários países. Qual foi a análise que o senhor fez dessas tarifas no sentido da repercussão política, do desgaste que isso pode ter para o campo de vocês? Não. Acontece o seguinte, que o governo tem que usar a Secretaria de Estado, o Ministério das Relações Exteriores e negociar com os Estados Unidos. O Trump nunca deixou de negociar com nenhum país. Mas você acha que o Eduardo acertou em articular essas tarifas? Não, mas o Eduardo não participou disso, tenho certeza. O Eduardo está lá para defender o pai dele, não quer ver o pai dele passando o que ele está passando. Ele admite, presidente, ele admite que ele participou. Orgulho até, né? Ele quer que as pessoas saibam que foi ele e o Paulo Figueiredo. Você acha que o deputado Eduardo não errou nessa articulação com a Casa Branca? O Eduardo não. O Eduardo ele foi para lá para defender o pai dele, não quer ver o pai dele passando a humilhação que está passando. Mas nunca vi um camarada ser tão humilhado na vida como o Bolsonaro foi. E você acha que essas tarifas não vão fazer um estrago para os senhores na eleição do ano que vem? Não acredito que não. E acredito que vão ser negociadas. Não vejo problema para isso. Então, falando em Eduardo, o Haddad ia encontrar com a autoridade americana para negociar. Aí o Eduardo Bolsonaro disse que ia boicotar este encontro. Tanto boicotou que foi o Eduardo Bolsonaro, no dia que teria encontro com o Haddad, que apareceu com o secretário. Pela lógica, se o senhor defende negociação, defende diálogo e o Eduardo Bolsonaro é contra, boicota, o senhor é contra o Eduardo Bolsonaro. Isso na minha lógica. Não, Otávio, isso aí pode ter sido uma manifestação do Eduardo, mas se o governo brasileiro trabalhar direito, através da diplomacia, resolve esses problemas dos Estados Unidos. Mesmo com o Eduardo Bolsonaro boicotando? Mesmo com o Eduardo está lá para defender o pai. O que eles estão passando de humilhação, isso não existe, nunca existiu no Brasil. Mas, presidente, o senhor como esse político pragmático que vê as pesquisas, 69% acham que o Eduardo está lá defendendo a agenda pessoal, como o senhor está dizendo, defendendo o pai. Imagina defender esse candidato, como é que o senhor vai explicar isso para a população? Como? Como é que vai explicar se ele for o candidato do pai, como o senhor disse? O senhor vai apoiá-lo? Lógico. E como é que vai explicar isso para a população? O Bolsonaro hoje, ele transfere... Qual vai ser a agenda dele? Deixa eu te dizer. Bolsonaro transfere. Eu tenho feito uns testes nas pesquisas nacionais, sem publicar, alguns testes até com senadores. Então o senador tem lá 6% junto com todo mundo. Quando você põe no segundo turno contra o Lula, apoiado pelo Bolsonaro, ele já vai para 40%. É uma coisa incrível isso aí. Mas mudou depois das tarifas, né? Muito pouco. Mudou 1,5 ponto, 2 pontos nas últimas pesquisas.